Mano, hoje eu vou falar dessa máquina aqui, que é simplesmente o Galaxy Book 4, especificamente a versão com i5. Vou falar se esse notebook é uma boa opção para comprar em 2025. Na mesma faixa de preço tem notebooks com melhores custo-benefício. E vou falar a verdade aqui, se ele presta ou não. Mas é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. E lembrando que o link desse notebook e de outros notebooks que eu recomendo vão estar aqui na descrição. Vou deixar o link desse notebook com a versão com i5, que é a que eu estou falando, com i3 e também a versão com Intel Inside U300. Já falando aqui da qualidade de construção desse notebook, que é simplesmente excelente. Ele vem com a estrutura toda feita em metal, seja a tampa, o fundo desse notebook é todo feito de metal, o que traz uma aparência de um design simplesmente muito premium, que na minha opinião é simplesmente maravilhoso. Esse notebook tem a qualidade de construção de notebooks simplesmente muito mais caros, como um Galaxy Book Ultra, como um Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 360, que são notebooks caríssimos. E de tela, será que ele tem uma tela muito boa? Sim, ele tem, porque ele tem uma tela simplesmente IPS, e para você que não sabe, IPS é uma das melhores qualidades de tela que tem. É uma qualidade de tela que meio que se assemelha à qualidade de tela de um celular, o que para um notebook é simplesmente maravilhoso. É uma tela que vai te proporcionar uma excelente experiência caso você for jogar, caso você for assistir filmes e séries, caso você for usar para trabalhar e até mexer com design. Mas analisando o processador aqui, que é simplesmente o principal, ele vem simplesmente com o i5 1335U. É um i5 mais novo, que é de 13ª geração, já tem uma arquitetura nova. É um processador que tem 10 núcleos, tendo 2 núcleos de performance e 8 núcleos de eficiência, porque se você já reparar, ele vem com o sufixo U no final do nome do processador. Isso significa que é um processador com baixa tensão, mais focado em eficiência energética quando tem o sufixo U. Por outro lado, também quando tem o sufixo H, é que é um notebook mais voltado para performance, um processador mais voltado para performance. Mas como eu já havia dito, ele tem 10 núcleos e 12 threads, uma frequência base de 1.3 GHz, com um turbo boost de até 4.6 GHz. Ele também vem com cache de 12 MB. Resumindo, é um processador simplesmente muito potente, que vai ser muito bom para executar tarefas pesadas e vai ser também muito bom para executar multitarefas. Como ele tem uma grande quantidade de núcleos e de threads, ele vai ser simplesmente muito bom. Além disso, é um processador que tem um custo muito baixo, né, porque ele tem vários núcleos também de eficiência, o que faz com que o consumo energético dele seja bem menor. E de memória RAM, ele vem com 8 GB de memória RAM, que são LPDDR4, só que porém com um pequeno problema, que a memória é soldada e não é expansível. A memória RAM Dual Channel, só que porém, se você quiser, tem versões também que tem 16 GB de RAM, que obviamente também vai sair muito mais caro. Esse notebook vai ficar muito mais caro se você for comprar com 12 GB de memória RAM. Então talvez tenha outras opções melhores de notebook nessa mesma faixa de preço. Nós vamos falar isso mais pra frente no vídeo. Ele vem com SSD NVMe de 256 GB e também tem versões com 512 GB. Ele também tem um slot M2 disponível caso você queira colocar outro SSD. Mas de placa de vídeo, que é o que realmente vai fazer diferença caso você queira jogar, ele vem simplesmente com a Intel Iris Xe Graphics, que é uma placa de vídeo integrada ao processador, que em geral tem um desempenho simplesmente muito bom. Vai dar para você rodar vários jogos com essa placa de vídeo e esse processador. Só que porém, só lembrando aqui que esse não é um notebook gamer. É um notebook que sim, vai dar para rodar jogos como eu disse, só que porém ele é mais voltado para quem quer trabalhar, para quem quer executar tarefas no dia a dia, para quem não precisa de uma potência simplesmente muito excessiva. Mas inclusive eu vou deixar um teste de jogos aqui que eu recomendo você assistir também, porque se o notebook roda jogos, significa também que ele vai rodar tarefas pesadas. Mas vamos começar aqui testando o GTA V. Primeiro testamos ele com a qualidade gráfica no alto. Ele bateu cerca de 50 FPS, o que é extremamente jogável. Ele tá com 1% low de 41, que não é muito bom, só que porém tá fluido, dá pra jogar obviamente com os gráficos no alto. E ele tinha uma máxima de 51 FPS, não passava disso. Mas agora, deixando a qualidade gráfica dele no baixo, ele já teve um grande ganho de performance. Mesmo que o 1% do load dele não esteja muito bom, esteja em 53, ele já permanece em uma boa média de FPS, em alguns casos pegando até quase 70 FPS, que fica obviamente que extremamente jogável.
Estamos aqui também testando o Fortnite em Full HD com os gráficos no baixo. E vocês podem ver que ele pega uma média de FPS muito boa. Em alguns casos ele chega a pegar mais de 100 FPS. Embora não seja um jogo muito pesado, ele exige até bastante da GPU e da CPU. Só que porém ele tem um pequeno problema de ter muita oscilação, com 1% low bem baixo, mas isso é problema de otimização do Fortnite. Até em máquinas com hardware mais potente, ele sempre tem esse problema. Estamos aqui também testando o Resident Evil 2 Remake em Full HD com os gráficos no médio. E vocês podem ver que ele fica por volta dos 50 FPS, o que é muito bom para esse tipo de jogo, já que não é um jogo que demanda rapidez. Então isso é uma média de FPS simplesmente muito boa para esse tipo de jogo. Até daria para desligar o FRS, só que porém o jogo ia rodar por volta dos 30 FPS, mas também ele ia ter uma qualidade gráfica bem melhor. Mas também vale ressaltar que como essa é a versão 1.0 do jogo, ela não está muito bem otimizada, acaba perdendo muito desempenho. Talvez nessa faixa de preço desse notebook ele seja a melhor opção, até mesmo porque não tem opções de notebook com excelente custo-benefício por esse preço, então esse está sendo o melhorzinho nessa faixa de preço. O único que poderia bater de frente com ele é o Ace Aspire 5 com i5 12450H, mas ainda assim no geral o Galaxy Book 4 acaba sendo um pouco superior. Tem qualidade de construção, poder de processamento e alguns outros quesitos. De conectividade ele vem com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ele também vem com entrada para cabo de rede que é EJ45. De portas ele vem com duas portas USB-C, inclusive já dá para carregar esse notebook via USB-C, já vem um carregador de 45 watts na caixa, o que é simplesmente muito bom, melhora muito na portabilidade, facilita muito porque você não vai precisar ficar carregando aquelas fontes de todo tamanho para qualquer lugar. E além disso vale também ressaltar que é um notebook simplesmente muito portátil, que pesa cerca de 1,5 kg e também é um notebook muito fino, que facilita muito para você que quer carregar o notebook, como eu já havia dito. De portas USB ele vem com duas portas USB-C, duas portas USB-A 3.0, uma porta HDMI, uma porta RJ45, um leitor de cartão micro SD e uma entrada com combo de áudio de microfone e também fone de ouvido. Essa luz piscando tá chato, viu? E a energia tá fraca. Ele vem com uma bateria de 54 watts hora, o que é uma bateria relativamente boa, e também lembrando que ele tem um processador de baixo consumo também, o que vai facilitar muito, vai fazer com que a bateria dure mais também. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, falou!